Boa noite, irmãos. A graça do Senhor esteja com cada um nesse lugar. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Nós vamos fazer uma rápida retrospectiva da aula passada, quinta-feira passada. Nós vimos o capítulo 8, 9 e 10. Hoje nós veremos o capítulo 11, 12 e 13. Então vamos colocar aí já o primeiro slide. Nós vimos o início das 7 trombetas que elas começaram a ser tocadas. À medida em que cada trombeta é tocada por um anjo, coisas vão acontecendo. Nós vimos já a abertura dos 7 selos e nós veremos ainda as 7 taças da ira de Deus. Então são 3 blocos de provações que virão sobre nós, ou sobre a terra, melhor dizendo, né? Vamos ver o próximo slide. A primeira trombeta, ela atingiu o reino vegetal, né, que foi a primeira provação, né, a primeira grande provação que veio, né, sobre a terra. Vamos continuar o próximo slide. Depois a segunda trombeta atingiu os mares. Diz lá o texto bíblico que uma grande montanha caiu sobre o mar e produziu algum fenômeno e que as águas se tornaram em sangue. E isso afetou a pesca, a economia de uma forma geral vai ser afetada também. Essa grande montanha que foi lançada ao mar pode ter sido uma grande erupção vulcânica, algo que produziu um cataclisma de proporções grandiosas nos mares. Com certeza a economia será afetada e as pessoas que estiverem aqui nesse período da grande tribulação vão sofrer com isso. O próximo slide. Depois a próxima trombeta que foi tocada por um anjo fala sobre uma estrela que caiu chamada absinto. A palavra absinto significa amargo e isso faz referência a uma erva amargosa que se usavam lá no Velho Testamento. Era uma erva que produzia um amargor muito grande e também ela produzia uma certa toxicidade na água. E essa estrela que caiu nas fontes das águas e produziu então esse grande problema a nível mundial. Comentamos com vocês na época que apenas 3% da água existente na Terra ela é potável. Aproximadamente 70%, se não me falha a memória, o percentual de água na Terra. Desses 70%, apenas 3% é água potável. Desses 3%, 2% não são acessíveis, ou ficam armazenadas nas calotas polares, em forma de gelo, ou em lençóis freáticos muito profundos que não é possível a prospecção. Então, na verdade, nós, os seres humanos, os 7 bilhões de seres humanos que vivem sobre a face da Terra, usufruem de 1% apenas de água potável no planeta Terra. E essa estrela vai cair sobre a fonte das águas e vai produzir, vai transformar essas águas em águas não potáveis, vai afetar uma boa parte das águas que nós temos à nossa disposição. E nós comentamos com vocês que o Brasil é o maior reservatório de água potável do mundo. Existem aquíferos subterrâneos aqui no Brasil que não existe em nenhuma outra parte do mundo. Não só a água subterrânea, que pode ser prospectada, mas também a água que fica na superfície, nos grandes rios, né? E o Amazonas e outros grandes rios, Rio Negro, muitos rios, né? O Brasil, graças a Deus, é um país muito bem servido dessas águas potáveis. Então, se nós fizermos aí um cálculo de probabilidade, a chance dessa estrela cair na nossa cabeça é grande, né? Se a maior parte das águas potáveis estão aqui no nosso país, então um lugar estratégico seria o Brasil para cair essa estrela chamada absinto que vai transformar as águas em amargosas, né? Próximo slide. Depois a próxima trombeta também produz um fenômeno de proporções cósmicas, né? A parte da Lua, parte do Sol e parte das estrelas perdem a sua luminosidade. Então essa trombeta também o soar dessa trombeta, né, desse anjo vai produzir esse grande cataclisma, né? Então nós vimos isso
na aula passada. Tem mais slides nesse capítulo? Aqui já é o próximo, né? Acho que não. Que capítulo foi esse, Ricardo? Foi o 8? E dá uma olhada na pasta do capítulo 9, então, por favor. Será que é isso? Acho que eu coloquei errado, então. Seria... a 9 já foi. E agora seria a pasta do 10. Pula esse slide, vamos ver o que vem depois. Acho que eu coloquei errado. Isso aí eu vou falar hoje sobre isso. Avancei, vamos ver, Ricardo. Nós vimos isso aula passada, os gafanhotos, se lembra? Isso, pode voltar mais um slide aí. Também vimos isso, né, o grande anjo, né? Vamos seguir aqui a minha anotação, que fica melhor para mim. Então, nós vimos o capítulo 8, nós vimos as trombetas, né? A partir da quinta trombeta, algumas coisas acontecem, algumas coisas graves, e aí aparece aquela figura. Volta para o slide anterior, por favor, Ricardo. Mais um. Lembram-se dos gafanhotos? Falamos sobre isso aula passada? Vocês se lembram? Falamos sobre os gafanhotos, né? E esses gafanhotos, na verdade... entendi agora, Ricardo. Volta, entendi a chave agora. Caiu minha ficha. Vocês se lembram que, na aula passada, ao soar da quinta trombeta, caiu uma estrela do céu e foi dada a essa estrela uma chave. E aí nós comentamos com vocês que essa estrela, na verdade, não era uma estrela. Como uma estrela pode receber uma chave e ter o poder de abrir, né? E aqui a expressão é o poço do abismo. E existem vários versos, né, em Apocalipse que falam sobre esse poço do abismo. Eu lembro até que o Milton Fábio leu e citou, né, Milton? Sobre esses poços, né? Não saem coisas boas desse tal poço do abismo. É o lugar onde, lá no final de Apocalipse, o falso profeta, a besta e o dragão serão lançados. Então não é um lugar onde coisas boas ficam armazenadas. Então essa estrela que caiu do céu, na verdade, é a figura do próprio diabo. Existem outros trechos bíblicos que apontam para isso, né? Lucas 10, 18, em que Jesus diz que eu vi Satanás caindo do céu como uma estrela. E aqui nós temos essa figura de uma estrela caindo, e é dada essa estrela uma chave, e ela então abre esse tal poço do abismo de onde saem os gafanhotos que nós vamos mostrar aqui agora. Agora eu me situei. Então, o que acontece aqui? Existe uma referência a essa estrela que caiu do céu. Em 2 ou 3 outros trechos da palavra de Deus, Satanás é colocado como essa estrela cadente, uma estrela que caiu, uma estrela que em um dado momento da sua existência tinha um brilho, tinha a sua função no reino celeste, e ela cai então da presença de Deus. Agora existe aqui um contraponto a essa estrela cadente, que é a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22:16 fala sobre isso. Jesus é a resplandecente estrela da manhã. E essa tal de estrela que caiu, ela recebe essa chave, e a chave então ela abre o poço do abismo, e nós vemos o quê? A figura desses gafanhotos, né? Eu consegui na internet essa imagem, ela é um pouco tosca, né? Mas dá para a gente ter uma ideia do que são esses gafanhotos que saem desse poço do abismo. E não são insetos gafanhotos, porque não existe gafanhoto com cabelo de mulher, não existe gafanhoto com ferrão de escorpião, não existe gafanhoto com pés de cavalos preparados para a guerra. E esses gafanhotos, segundo aqui o texto de Apocalipse, eles são preparados para produzir intensa dor nos seres humanos, nos homens. Eles não têm poder de matar, mas eles têm poder de produzir intensa dor. Eu mencionei para vocês, talvez essa seja uma dor não física, mas emocional. Vivemos um tempo em que 25% da população mundial já passou por algum episódio, ou está passando, ou vai passar nos próximos meses, um episódio depressivo. Não existe muita dor emocional nos dias de hoje. Ansiedade, tristeza, medo. As pessoas são acometidas por essa enfermidade emocional e que produz dor. Talvez, ou às vezes, em alguns casos, é uma dor mais profunda e mais
atormentadora do que uma dor física. Então é possível que esses gafanhotos sejam demônios que influenciam a mente, as emoções das pessoas, produzindo tormento, produzindo dor. Porém, eles não têm poder de matar, de tirar a vida, como diz aqui o texto bíblico. O próximo. E aqui são os 4 anjos. Aqui tem 3 só, né? Mas são 4 na verdade. Que são aqueles 4 anjos que foram mencionados mais atrás em Apocalipse, lá nos primeiros capítulos que nós estudamos. São os 4 anjos que estão posicionados nos 4 cantos da terra, que representam os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. São os anjos que estão segurando os cataclismas, as provações que estão para vir sobre a terra. Comentamos com vocês na época também que nós vivemos um planeta extremamente frágil. A nossa vida é frágil. Um coágulo microscópico pode entupir uma veiazinha no seu cérebro e você morrer instantaneamente. A Terra, ela possui vários vulcões. Esses vulcões, basta meia dúzia desses vulcões entrarem em erupção simultaneamente e a vida na Terra se torna inviável. Então, a impressão que esses anjos nos passam nessa visão que João teve é que nós estamos numa situação de extrema fragilidade. E esses anjos estão retendo, estão suportando, estão segurando a terra para que a vida seja possível nesse lugar. E isso é Deus quem promove. Mas nesse momento da visão, esses anjos, eles são liberados para que a sua mão poderosa não retenha mais esses cataclismas. E aqui nós lemos, no trecho, que existe um tempo para isso. Existe um momento exato em que Deus vai dar o comando para que esses anjos retirem as suas mãos e essas coisas todas venham sobre a terra. Até o texto bíblico aqui que nós lemos fala sobre o dia, fala sobre a hora, o tempo exato em que o comando de Deus haverá de liberar esses anjos para que essas coisas todas aconteçam. Próxima. E também nós vimos, esse trecho em que na visão que João teve, um grande anjo forte, e ele está com o pé na terra e outro pé nos mares. Isso significa que o seu domínio, o seu poder atinge toda a terra, o mar e a terra. E o que chama atenção nessa visão que João teve é que existe a presença do arco-íris. O arco-íris nos fala sobre a aliança de Deus. Lá no passado, quando Deus destruiu a terra, os seres viventes, através do dilúvio, no final apareceu o arco-íris. Esse arco-íris é o símbolo da aliança, do acordo que Deus fez com a humanidade, que Ele jamais destruiria a terra daquela forma como Ele destruiu, Então, a presença do arco-íris nos fala de aliança, do pacto de Deus. E também nos chama a atenção esse pequeno livro. Aqui no texto bíblico fala livrinho, um livrinho que foi entregue para João, e ele comeu esse livro. Isso, na sua boca, se tornou doce como mel. Mas quando esse livrinho atingiu o estômago, ele se tornou amargo. Isso nos fala dos 2 aspectos da palavra de Deus, o aspecto do amor, da graça e da misericórdia de Deus, da sua longanimidade, que é doce no paladar, que é doce na boca, e o outro aspecto também, que é o aspecto da justiça, é o aspecto da retidão, do juízo de Deus que um dia virá sobre todos nós, sobre a terra. Nos fala do lado severo de Deus. Então, a palavra de Deus nos apresenta esses 2 aspectos. E nós estamos vendo aqui em Apocalipse, talvez, uma dose maior desse lado amargo da palavra de Deus, que é a severidade, o juízo de Deus e a manifestação da ira de Deus. Quando nós lemos lá os evangelhos, a história de Jesus, o servo sofredor, Jesus vem e nos ama profundamente e morre em nosso lugar. É o lado doce da palavra. Aquilo é algo agradável ao nosso paladar. Mas existe o outro lado de uma mesma moeda. Eu costumo dizer isso. É uma única moeda. Deus é amor, diz a palavra, mas Deus também é fogo consumidor. São os 2 aspectos da divindade que nós vemos retratadas aí na palavra de Deus. Tem mais algum slide nessa pasta, Ricardo? Aí morreu, Acho que aí nós entramos agora no assunto dessa semana, capítulo 11, se você puder abrir a sua Bíblia, verso 1. Capítulo 11 de Apocalipse, verso 1.
É um texto um pouco enigmático também, de Apocalipse. Não que os outros não sejam, né? Todos são um tanto enigmáticos. Mas vamos tentar extrair algum entendimento disso. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Achei interessante isso, né? Na verdade, esse santuário de Deus nos fala a respeito do quê? Onde está esse santuário de Deus nos dias de hoje, no tempo da graça em que nós vivemos? Com certeza o santuário de Deus não são essas 4 paredes, não são esses tijolos dispostos aí de forma harmônica, né, ligados por argamassas. Isso aqui tudo um dia vai se acabar, não é? Mas o santuário de Deus somos todos nós. Nós somos as tais pedras vivas. Se você quiser um texto bíblico para isso, 1 Coríntios 3,16, alguém pode abrir rapidinho para mim lá? 1 Coríntios 3,16, fala sobre essa verdade da palavra de Deus, né? O santuário. E depois, pode ler. Primeira Pedro 2, de 5 a 6. Então, veja que o Rubens leu aí, né? O santuário de Deus, né? Que Deus habita em nós. Ele não habitaria mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele habitaria num templo que ele mesmo fez, que ele mesmo constituiu. E nós somos feitura sua. Nós lemos até em Coríntios, fizemos um estudo aqui sobre Coríntios. Essa palavra feitura, nós somos feitura de Deus. No grego, no original, é poema. Poema gerou a nossa palavra poema. Então nós somos um poema de Deus. Deus escreve um poema, Deus nos constitui. Então nós somos esse poema de Deus, esse lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. 1 Pedro 2, de 5 a 6, se alguém puder ler. Então, 2 verdades fundamentais aqui que o Novo Testamento nos traz. Coisas que os antigos, as pessoas que viveram no Velho Testamento, os santos do Velho Testamento, os nossos irmãos que morreram em esperança, não tinham essa revelação. Eles conheciam lá o tabernáculo, algo palpável, visível. Eles conheciam o templo, conheceram o templo de Salomão, conheceram o templo de Zorobabel, conheceram o templo de Herodes, mas eles não conheciam essa verdade, essa realidade, que ainda que os profetas tenham predito isso de uma forma não muito clara, mas existia lá uma promessa de que Deus um dia habitaria em templos não feitos de mãos humanas, mas eles não conseguiam enxergar essa realidade, vivenciar isso. Talvez eles tivessem uma pálida ideia do que significaria você ser o templo do Espírito Santo. Então, 1 Coríntios fala sobre nós somos esse santuário. Em 1 Pedro, nós somos essas pedras vivas. Então, esse templo que é medido, na verdade, somos nós somos possessão do Senhor. E naquela época, quando alguém ia comprar uma herdade, uma terra, essa terra precisava ser medida. É diferente nos dias de hoje, né? Hoje, através do geoprocessamento, né, você sabe exatamente o tamanho, a medida dos terrenos, né? Tem aqui um corretor de imóveis que conhece muito bem isso. Você não precisa ir lá e medir a sua terra, a sua futura possessão. Você vai lá no cartório, as medidas já estão lá, as coordenadas já estão lá. Hoje, se você tira algumas árvores de uma fazenda, o satélite percebe isso e o fazendeiro pode ter uma multa por estar desmatando a sua fazenda. Então, é muito fácil isso. Naquela época não, era necessário medir uma herdade. O sujeito tinha que ir lá e medir, mesmo porque não existiam escrituras, não existiam cartórios em que isso acontecia. Então, aqui existe algo que está sendo medido, e não é algo físico, somos nós somos possessão do Senhor, e o Senhor nos comprou, né? Então, existe uma medida que é estabelecida, um limite que é estabelecido para a compra dessa herdade que somos nós, casa espiritual, pedras vivas, templo do Espírito Santo.
verso 2. Vamos dar uma lida no verso 2 aí do capítulo 11. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. 42 meses, irmãos, são 3 anos e meio. Não sei quantos se lembram, nós falamos aqui sobre aquele período da grande tribulação de 7 anos. A grande tribulação ela vai ser dividida em 2 períodos de 3 anos e meio cada um. Os primeiros 3 anos e meio chama-se de princípio das dores. Os outros 3 anos e meio, o grande dia da ira do Senhor. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, é passível de contestações. Mas alguns teólogos entendem que é essa a explicação para esses 3 anos e meio. E quando nós lemos aqui, nisso, nós falamos sobre 42 meses, esses 3 anos e meio, fazem referência a um outro texto que está lá em Daniel. Se você quiser abrir lá, Daniel capítulo 9, do verso 24 ao 27. Eu vou abrir aqui, para a gente poder ter um entendimento melhor sobre isso. Existe uma conexão muito forte entre as 70 semanas de Daniel, né, uma visão que Daniel teve lá atrás, muitos séculos antes de Apocalipse ser escrito, e aquilo que está sendo relatado em Apocalipse, e também os fatos que estão sendo narrados aqui no livro. Então diz lá, a partir do 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Próximo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o princípio, 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Congela a tela aí, volta um pouquinho. Depois eu vou mostrar um versículo para vocês que está lá em Levítico 25, 8, que fala sobre essas semanas. Na verdade, não são semanas, dias, são semanas de anos. Eles usavam essa terminologia lá no Velho Testamento, semanas de anos. Significa dizer que uma semana, na verdade, não são 7 dias, são 7 anos. Então, quando ele fala aí nesse primeiro período, desde a saída, a ordem para restaurar Jerusalém, fala lá do tempo de Esdras e Neemias, quando houve aquele edito do rei Ciro, em que ele deu autorização, um rei persa, né, que deu autorização para que o povo judeu retornasse para Jerusalém e edificasse o templo. Então foram, como diz aí o texto, né, até para restaurar e para edificar. Então, são 49 anos, são 7 semanas, vezes 7, 49. Então, entre o edito do rei Ciro e a reconstrução do templo, passaram-se exatamente 49 anos. Continuando no texto. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a Me perdi. Isso mesmo? Então, no mês 7º, aos 10 do mês, vamos aqui no texto que eu acho melhor. Vamos lá. 26. E depois das 62 semanas, lá no versículo anterior, no 25, depois desses 49 anos, né, que são 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49, entra um novo período, né, que é o período que vai até o Messias, que são 62 semanas. 62 semanas compreende o período em que o templo foi restaurado até a vinda do Messias, dá aproximadamente 400 e poucos anos. Então o livro de Daniel está pontuando esses períodos da história de Israel. Então o primeiro período, os 49 anos, que é da liberação para voltar para Jerusalém até a conclusão do templo, né, 49 anos, e agora 400 e poucos anos, até a vinda do Messias.
E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Continua um pouco aí até o 27, e nós vamos parar no 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, aqui existe uma coisa enigmática. A história de Israel, ela tem um hiato, que é desde o momento da vinda e da morte do Messias até o início da grande tribulação. É um período em que as 70 semanas de Daniel não contemplam. Então, nessa visão dessas 70 semanas, existe um salto de 2.000 anos aproximadamente. Esse salto de 2.000 anos não é relacionado nessa visão. Então, mostra lá os 49 anos da restauração do templo, os 400 e poucos anos até a vinda do Messias, a sua morte. Depois existe um hiato de 2.000 anos, e aí vem uma nova descrição que fala exatamente sobre esses 7 anos da grande tribulação, divididos em 2 anos, em 2 períodos de 3 anos e meio. Continuando lendo aí. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vai para o 28. O 10. Ah, tá. Então vamos parar por aqui, tá? Até o 27, 9, 27, depois tem o 10, tá? Beleza. Mas o que acontece aqui, nas 70 semanas de Daniel, é que a 70ª semana, ela fala sobre a grande tribulação. E essa 70ª semana, conforme o verso 27, ele está dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. O entendimento que se tem sobre isso é que no meio desse período de 3 anos e meio, no início da grande tribulação, até o final dos primeiros 3 anos e meio, vai haver um pacto. O anticristo fará um pacto com Israel, de forma que será reeditado, inclusive, o sacrifício no templo. O templo vai ser reconstruído e, novamente, eles voltarão a sacrificar no templo. Mas no final desses primeiros 3 anos e meio, haverá uma ruptura dessa aliança. E é disso que fala esse verso 27 de Daniel. Então existe um vínculo, né, entre Daniel e Apocalipse. Eu acho que eu tenho um slide nessa pasta em que isso é apresentado de forma gráfica. Vê se você acha aí para mim, Ricardo. A pasta desse capítulo 11. Mais um. Aí. As 7 semanas de que fala lá o profeta Daniel, 49 anos, reconstrução do templo. Depois, 62 semanas, que representam 434 anos, até a morte do Messias. E aí existe um lapso de 2.000 anos. Depois, na profecia que nós vimos ali em Daniel, ele fala sobre a 70ª semana. Uma semana são 7 anos, não é? Então, essa uma semana que falta, né, nós falamos lá de 7 semanas e mais 62 semanas. Lembrando sempre que são semanas de anos. Faltou então uma semana. Onde está essa uma semana? Essa uma semana está no período da grande tribulação, divididos em 2 períodos de 3 anos e meio. Na verdade, uma semana de anos que são 7 anos. Só para a gente ver essa terminologia, abre lá em Levítico 25:8, que fala sobre isso. Levítico 25:8. Se alguém achar, fala bem alto para mim. Então, para a gente entender um pouco dessa profecia de Daniel e o vínculo que tem com o Apocalipse, nós temos que entender esse princípio das 7 semanas.
das semanas de anos. Então, quando se fala em uma semana, nós estamos falando em 7 anos. Vamos agora para o verso 3 e 4. Vamos ver o que diz aqui. Aqui também é uma questão bastante discutida entre os teólogos, que são as famosas 2 testemunhas que aparecem no Apocalipse, né? Versos 3 e 4. Darei a minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias. 1.260 dias, irmãos, 3 anos e meio. Novamente está aí esse período de 3 anos e meio. Vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Vamos tentar entender um pouco sobre isso. Essas 2 testemunhas, na verdade, durante 3 anos e meio, elas vão profetizar e fazer grandes sinais. Nós vamos ver aqui embaixo o poder que vai ser transferido para essas 2 testemunhas. São 2 testemunhas da parte de Deus, que são possivelmente judeus, segundo alguns teólogos entendem que sim, mas existe também uma outra interpretação possível, porque aqui fala sobre oliveiras. Oliveira é um símbolo de Israel. E fala sobre candeeiros também. Não sei quantos se lembram, lá no começo de Apocalipse, quando nós vimos aquela visão que Jesus passeava no meio dos candeeiros. Esses candeeiros são as igrejas. Então, uma interpretação possível dessas 2 testemunhas, o povo de Israel e a igreja trabalhando juntos em prol do Evangelho, é uma possibilidade. Ou a igreja ou os crentes que se converterem na grande tribulação. Porque, em tese, nós já teremos sido arrebatados antes da grande tribulação. Nós já estaremos com o Senhor na glória. Mas o fato da igreja ter sido arrebatada não quer dizer que não haverão conversões na terra. O que haverá nesse período da grande tribulação é um tratamento profundo de Deus com o seu povo, Israel. Israel haverá de se converter, de se dobrar diante do Senhor no período da grande tribulação, desses 7 anos. Mas as pessoas vão se converter também. A palavra vai ser pregada. Até aqueles 144 mil, né, que foram selados, que receberam na fronte a marca do Cordeiro, para que eles não fossem afetados, né, por todos esses cataclismas, supõe-se que são judeus. É uma interpretação possível. São 144 mil judeus que estarão aqui nesse período da grande tribulação e eles serão responsáveis, os guardiães da sã doutrina, os guardiães da palavra de Deus. É uma das interpretações possíveis. Então, essas 2 testemunhas, elas podem ser representativas de Israel e igreja, ou podem ser pessoas também. E elas desenvolverão o seu ministério por 1.260 dias, que são exatamente 3 anos e meio. Né? Verso 5, vamos dar uma olhada aí. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então essas 2 testemunhas, ou igrejas, ou 2 testemunhas, ou pessoas, elas receberão um poder sobrenatural da parte de Deus e elas não poderão ser destruídas por esse período. Deus transferirá uma proteção e uma autoridade tremenda para essas 2 testemunhas e farão grandes sinais. Tem até um slide aí, Ricardo, se puder mostrar, um slide sobre essas 2 testemunhas que representam bem esse verso que nós lemos aqui no verso 5, né? Saindo fogo da boca deles, né? Durante esse período. Verso 6, ainda falando sobre essas 2 testemunhas. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra em toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. É possível que essas 2 testemunhas seja uma reedição do antigo ministério de Moisés, que fez grandes sinais no meio do povo, e também de Elias. Né? Elias teve poder para dizer para não chover e para chover. Deus transferiu para esses homens um poder impressionante. Na verdade, eles foram usados por Deus para que o seu poder fluísse através deles. O poder não era deles, mas vinha do trono de Deus.
Então pode ser que nesse período da grande tribulação haja uma reedição desses ministérios tremendos desses grandes profetas que viveram no passado, que hoje nós não vemos isso acontecer, né? Eu ainda não vi ninguém fazer coisas que chegassem aos pés daquilo que Moisés fez, nem tampouco vi alguém fazer coisas que cheguem aos pés daquilo que Elias fez, para citar apenas 2 profetas do Antigo Testamento. Quantos outros mais nós poderíamos citar aqui que fizeram coisas tremendas? Então é bem possível que nesse período da grande tribulação, desses 7 anos, Deus levante esses ministérios, Deus ressuscite esses ministérios proféticos tremendos e poderosos que aconteceram no passado. Agora no verso 7, veja o que acontece. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então veja novamente o abismo aparecendo. É a mesma palavra que nós vimos lá atrás. O abismo, cuja estrela recebeu a chave e abriu o abismo, sai coisa ruim, só coisa podre sai desse abismo. Então aqui saiu essa besta que veio do abismo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre a besta, né? A aula de hoje está cheia de bestas, irmãos. Se preparem aí, viu? Tem muita besta que a gente vai falar aqui a respeito delas. E então eles vão desenvolver esse testemunho por 3 anos e meio, eles vão exercer o seu ministério por 3 anos e meio, e depois eles vão ser vencidos, vão ser mortos. Um negócio meio enigmático, mas veja o que acontece depois. Nós vamos ver aqui na sequência, versos 8 a 10. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, essas 2 testemunhas que foram tremendamente usadas serão mortas, feridas pela besta, e seus corpos vão jazer na praça, de forma que todos poderão ver. Todos terão esse contato visual com isso, né, que aconteceu ali. Mas aí, irmãos, acontece uma coisa tremenda depois disso. Eu fico pensando aqui no que aconteceu com Jesus. Satanás lá elegeu um sujeito chamado Judas Iscariotes, e o próprio Satanás entrou em Judas, para executar. Eu estou ficando meio gagá, né? Você está rindo aí, né? Mas falar sobre Apocalipse, né? Durante tanto tempo sua mente vai ficando meio apocalíptica, né? Então, na verdade, o próprio Satanás entrou em Judas Iscariotes. Porque eu entendo, irmãos, que eu acho que o diabo, quando é uma tarefa muito séria para ser cumprida, eu acho que ele mesmo faz e executa a tarefa, né? Diz lá o ditado, né? Se você quiser que uma coisa seja feita, bem feita, faça você mesmo, né? Não delegue para ninguém. Eu acho que ele deve aplicar essa teoria, né, da administração lá dos seus demônios, e foi isso que aconteceu ali, né? Então, algumas coisas, Satanás ele vai pessoalmente e resolve. Talvez essa estrela que tenha caído, que recebeu a chave para abrir o abismo, tenha sido uma tarefa importante também. O próprio Satanás teve que ir lá, pegar essa chave e abrir o abismo para que esses gafanhotos, esses demônios, pudessem ser soltos, não é? Mas o que nós vemos aqui é que essas testemunhas aparentemente serão vencidas. Jesus aparentemente foi vencido por Satanás, porque Judas atingiu o seu objetivo, Satanás atingiu o seu objetivo com Jesus, que foi matar o Filho de Deus, conseguiu levá-lo para a cruz. Na verdade, não foi ele, né? Eu só estou colocando algumas coisas para que nós possamos entender isso de uma outra forma, mas o próprio Senhor Jesus se entregou, né? Ele que decidiu ir para a cruz. Ninguém poderia obrigar o Filho de Deus a ir para a cruz, mas Satanás pensou que ele pudesse fazer isso. Eu fico imaginando a festa que ele fez no inferno, né? Matamos o Filho de Deus. Mas aí veio a grande surpresa, né? O terceiro dia ele ressuscita e imagina o alvoroço que isso produziu no inferno. Essas 2 testemunhas que foram mortas, elas vão ressuscitar também, mais adiante. Vamos ver o que acontece. Elas foram humilhadas, assim como Jesus foi humilhado naquela cruz. Talvez o anticristo, a besta, o falso profeta, estivessem dando pulos de alegria, mas depois alguma coisa acontece, né? Vamos ver o verso 12, o que diz aí. Vamos a partir do 11. Mas depois dos 3 dias e meio,
Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhe, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Às vezes o diabo pensa que venceu, mas na verdade ele sacramentou a sua derrota, né? Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu aqui também. Essa besta, né, que feriu essas duas testemunhas, talvez tivesse pensado, não, eu consegui, eu venci. Mas surpreendentemente, o poder de Deus se manifesta e aquelas duas testemunhas são ressuscitadas e, mais ainda, sobem até a presença de Deus, né? Verso 15, para a gente encerrar o 11, 2 minutos. Verso 15. Diz assim: a sétima trombeta. Eu comentei isso na aula passada, mas quero frisar, existe um período de tempo maior. Então veja que da sexta trombeta até a sétima trombeta, quanta coisa aconteceu. Então vai acontecer também, lá nas taças, aconteceu nos selos, na abertura dos selos, do sexto para o sétimo selo. Parece que é o momento, é o ápice, o fechamento de um período. Eu acho que Deus quer dar ênfase a esse período. Então o fechamento de cada período, entre o sexto e o sétimo, acontecem coisas que fogem à regra dos últimos 6 ou 5 eventos, né? Então a sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a trombeta, verso 15. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E depois lá os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostram-se sobre o seu rosto e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então aqui é um desfecho, né? É um desfecho de todas as outras trombetas anteriores. E volto a dizer que o livro de Apocalipse, ele não segue uma ordem cronológica. O que nós estamos lendo aqui é um desfecho final, que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus. O arrebatamento já aconteceu, nós estamos no meio da grande tribulação. O que nós estamos caminhando agora, nós estamos nos aproximando da segunda vinda de Cristo, que é quando ele vem com poder e vem exercer juízo. Então, o livro de Apocalipse, em alguns momentos, ele atropela essa ordem cronológica. O que nós estamos vendo aqui é o desfecho. No entanto, nós vamos continuar estudando o capítulo 12, 13 e os seguintes, e nós vamos ver que outras coisas mais vão acontecendo, né, antes que esse desfecho final aconteça, né? Mas aqui nesse verso, a partir do 15, né, nós vemos que o senhorio de Cristo está sendo estabelecido. Não que ele não já tenha sido estabelecido na cruz do Calvário, mas existe uma plenitude dessa profecia, existe a plenitude do reino de Cristo que vai ser vivenciada no futuro. Nós vivemos o reino de Cristo já, espiritualmente falando, nós já estamos vivendo isso. Nós temos ao nosso dispor os elementos do reino de Cristo. Todavia, a sua plenitude nos será revelada. Nós poderemos viver essa plenitude mais adiante, lá no milênio, quando Cristo haverá de reinar aqui sobre a terra, né? Capítulo 12, vamos ver o que a gente pode aprender. Capítulo 12 é a mulher e o dragão, a luta dos anjos no céu, a vitória de Cristo, o dragão persegue a mulher. Então agora começam a aparecer outras figuras, né? Apocalipse começa a falar agora do dragão, vai começar a falar da besta também, e fala também sobre essa mulher, né, que estava grávida e que ela teve um filho, e esse filho foi perseguido.
pelo dragão. Vamos tentar entender um pouco o simbolismo disso, o significado disso. Versos 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa coroa de 12 estrelas faz referência às 12 tribos de Israel. É uma interpretação possível. Então, essa mulher, alguns entendem que é a igreja, outros entendem que é Israel. Nós vamos continuar lendo, para a gente poder tirar as nossas próprias conclusões. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, o que nós vemos aqui, na verdade, é o cumprimento de algumas profecias do Velho Testamento. Essas dores de parto representam as dores de parto do próprio povo de Israel, que durante tantos anos foi perseguido, massacrado. Muitos judeus foram mortos aos milhares, aos milhões, não só no Velho Testamento, antes de Cristo, mas depois de Cristo também. Eles continuaram sendo perseguidos. Na verdade, qualquer outro povo na face da terra que tivesse sido perseguido, destruído, espezinhado, como foi o povo judeu, não estaria mais, não existiria mais nenhum exemplar deles aqui vivo. Na verdade, é um grande milagre. A nação de Israel é um grande milagre. Eles moram ali numa tripinha de terra, eles ficam espremidos entre o mar Mediterrâneo e os seus inimigos árabes. Eles não têm para onde fugir. É uma faixa de terra muito estreita. No entanto, os árabes tentaram por várias vezes destruir Israel, nunca conseguiram. Os caças, os pilotos de caça israelenses são tidos como os melhores do mundo. Dificilmente se consegue abater um caça israelense. A gente vê essas coisas e começa a pensar, deve ter alguma coisa por trás desse povo. Será que não são as promessas de Deus que estão ainda em vigência com relação a esse povo, essa nação de Israel? Então, alguns teólogos entendem que esse período da grande tribulação é um período em que Deus vai tratar profundamente com Israel. É um tratamento específico de Deus com o seu povo, em que eles vão reconhecer que o Messias que eles transpassaram era o verdadeiro Cristo, era aquele que havia de ser enviado. Então, a nação de Israel haverá de se converter e se dobrar, né? Mas nós vemos aqui que essa mulher, é bem possível que seja Israel e não a igreja, e essas dores de parto nos falam sobre esse tempo, aguardando o Messias. Vamos dar uma olhada em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Alguém pode ler para mim? Miqueias, capítulo 5, verso 2. Isso é meio difícil de achar, né? Miqueias 5:2. É uma profecia que foi dita quantos séculos antes da vinda de Cristo? 6, 7 séculos antes de Jesus. Já os profetas estavam sendo inspirados por Deus para falar sobre a vinda do Messias, que existia desde a antiguidade. Aliás, existe até uma outra teoria, né, de que Jesus ele foi sacrificado antes de vir à Terra e ser sacrificado aqui fisicamente. Ele foi sacrificado também nos céus, né? Existem alguns versos aí que apontam para isso. A gente não vai ter tempo de aprofundar isso. Mas esse Messias, né, que foi predito, ele nasce, né? Ele nasce do povo de Israel, então ele é perseguido. O diabo tenta destruí-lo. Na verdade, a armação, né, que Satanás fez usando a vida de Judas Iscariotes foi uma tentativa, né, de destruir o Messias e o plano de Deus. Dos versos 3 ao 6. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
até o 6, né? Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quantos anos são? 1260 dias? 3.000, novamente, aqui os 3 anos e meio, né? Os 2 períodos da grande tribulação. Ricardo, coloca aí os slides para a gente. Vamos dar uma olhadinha nesse dragão. Aí, eu achei na internet isso aí. A cauda, né, desse dragão arrastou as estrelas. A mulher assentada, se vestindo de sol, assentada em pé sobre a lua. Essa foi mais ou menos a visão que João teve, né, dessa mulher. Agora, o que chama a atenção aqui, em primeiro lugar, Satanás sempre tentou destruir a obra de Deus. Quando a mortandade, né, dos recém-nascidos, quando ele descobriu que o rei dos judeus havia nascido, né, Herodes promoveu, né, a morte das crianças no Egito também, sempre Satanás produzindo morte e destruição para que o plano de Deus não se concretize, né? Quando ali no Egito Moisés teve que ser escondido para não ser morto, né? Falamos de Herodes também, a própria morte de Cristo na cruz, e nessa visão, né, da mulher tendo um filho e Satanás ali esperando o nascimento desse filho para destruí-lo. Mas aqui é dito depois que essa mulher, ela recebe asas, o fato dela receber asas nos fala da proteção de Deus, né? Ela vai então para o deserto e ali ela é acolhida, ela é cuidada, ela é preservada, a sua vida é preservada juntamente com o seu filho. Vamos ver o próximo slide que fala sobre isso? Essa mulher então, ela recebe asas. Em alguns trechos da Bíblia, as asas falam sobre a proteção de Deus, né? Vamos ver Isaías 14, de 12 a 17. Isaías 14, de 12 a 17. Lembram-se da Satanás como uma estrela cadente, né? De Satanás como aquele que é lançado sobre a terra. Olha o que diz aqui, muito conhecido esse trecho, né? Alguns dizem que se refere a Satanás, outros dizem que se refere a um rei. O fato é que Satanás, ele é uma estrela cadente. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo, né? E depois continua, e os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos. Então existem algumas palavras que acabam demolindo essa visão de que é Satanás, mas existe aqui uma figura por trás disso, porque aqui se refere a um homem. Existe um outro verso também que fala sobre o rei de Tiro, que também ele foi como uma estrela, ele foi tirado da sua posição, e todos esses trechos falam fazem alusão possivelmente ao próprio Satanás, assim como aquela estrela que nós vimos cair, né? Aqui em Apocalipse. Verso 7, vamos ver o que diz o verso 7, voltando lá para Apocalipse, capítulo 12. Aqui fala sobre uma luta, né? Os anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. O dragão é o próprio Satanás. E essa figura do anjo Miguel, ele aparece em outros trechos da Bíblia. Ele aparece também
em Daniel, capítulo 10, quando uma mensagem da parte de Deus é impedida, né, pelo príncipe da Pérsia. E também ele aparece em Daniel, capítulo 12, esse anjo chamado Miguel, que quando ele aparece como defensor do povo de Deus. E ele aparece também de uma forma extremamente enigmática, lá em Judas, lá no Novo Testamento, em Judas capítulo 9, esse Miguel aparece como lutando pela posse do corpo de Moisés. Então essa figura do anjo Miguel, aparentemente um anjo de luta, um anjo poderoso, que ele é usado por Deus em alguns momentos de livramento do povo, de proteção do povo, ou de batalha intensa. Aqui a figura de Miguel aparece para pelejar, né? No verso 7, ele diz: houve peleja, luta no céu, e Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Então esse anjo Miguel, esse ser, tem muito poder, né? Para proteção, para luta e para executar a vontade de Deus. Dos versos 8 ao 10, vamos ver o que diz aqui. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Né? Até aqui. Então, depois dessa grande batalha, né, esse dragão foi vencido, foi expulso. Alguns entendem, alguns teólogos que interpretam o Apocalipse da forma historicista, ou seja, que todos os fatos de Apocalipse já aconteceram ao longo da história, eles entendem que esse verso se refere à morte de Cristo na cruz, em que a cabeça da serpente foi pisada. Né? Existe essa interpretação. Todavia, eu entendo que todos esses fatos que nós estamos estudando e lendo em Apocalipse se apontam para o futuro, ainda vão acontecer, que são coisas muito fortes e significativas e que não existem registros de que isso já tenha, de alguma forma, acontecido, né? Mas o que nós precisamos entender aqui é que essa mulher que deu à luz ao filho, ela foi preservada, né? Miguel luta contra Satanás e os seus anjos e os vence, e a vontade de Deus prevalece. Mesmo numa aparente derrota, né, que nós vimos ali atrás, que essas duas testemunhas tombaram, foram mortas pela besta, mas ressuscitaram, assim também a última palavra é do Senhor. Nas nossas vidas, na história da humanidade, em Apocalipse, nada vai acontecer se não for com a permissão e com o aval do Senhor. Verso 11, vamos ver o que diz aqui. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então estão se referindo aqui aos santos, aos fiéis, não só a vitória que foi concedida a Miguel e aos seus anjos, mas também a vitória que foi alcançada pelo testemunho, né? Mesmo diante da morte, eles não se dobraram. E também venceram por causa do sangue de Cristo. Então a vitória não é atribuída a Miguel e os seus anjos, mas também ela é atribuída, não só atribuída a Miguel e seus anjos, mas ao testemunho dos fiéis e também pelo próprio sangue de Cristo. E nós não fazemos ideia, irmãos, do poder que o sangue de Cristo tem. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de ter um endemoniado na sua frente, mas é tão impressionante. Talvez você não precise ter muita autoridade espiritual, mas se você falar no sangue de Cristo, o demônio reage quase que imediatamente. O pastor José tem muita experiência nessa área de libertação e é isso que acontece. Se você falar no sangue de Cristo, o diabo se manifesta de alguma forma. Ou ele trava, ou alguma manifestação acontece. Então, o sangue de Jesus tem um poder espiritual absurdo e que nós não conseguimos avaliar qual é. E aqui nós vemos isso sendo registrado, né? Que a vitória veio pelo testemunho, pelo sangue de Cristo. Houve sim a vitória
arcanjo Miguel, mas também o sangue de Cristo, acima de tudo, e o testemunho dos fiéis foram que trouxeram a vitória. Versos 13 ao 17, para a gente encerrar. 13 ao 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Né? Até o 17. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são a descendência dessa mulher? Somos nós, né? A igreja, e também os descendentes do povo de Deus, os judeus, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar, né? Então essa figura da mulher sendo perseguida pelo dragão e o filho da mulher sendo protegido por Deus é muito significativo. E também a sua descendência, né? A descendência da mulher, porque nós somos descendentes do filho que nasceu dessa mulher. Você pode usar isso como referência a Israel, como referência à igreja, mas nós somos descendentes, né? Nós somos descendentes pela fé que Deus deu a Abraão. Somos descendentes não segundo a carne e o sangue, mas segundo a fé. Nós somos descendentes também desse filho, né? Nós somos os filhos os irmãos mais novos de Jesus. Nós somos essa descendência que foi perseguida e está sendo perseguida. A história da igreja ela é repleta de perseguição. A história dos judeus é repleta de perseguição. Aqueles que foram eleitos, aqueles que foram chamados por Deus, haverão de ser perseguidos. E isso não vai mudar durante os 7 anos da grande tribulação. A perseguição continuará sobre o povo de Israel, os fiéis, sobre aqueles que se declararem cristãos, e aí a salvação virá, mas através da dor, através do sofrimento. O tempo da graça já cessou, né, no momento em que Jesus veio e buscou a sua igreja. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. Depois eu tinha planejado ir até o 13, mas não vou entrar no 13, eu acho que a gente vai estender muito. Vamos encerrar por aqui. Vamos colocar... você desligou já, Ricardo, ou não? Tem mais um slide aí, acho que nesse... aí. Então, essa visão, essa na verdade é a besta, né, que saiu do mar. Não vou entrar nisso agora. Vamos deixar para o 13. Né? O tema do 13 vão ser as 2 bestas. A besta que veio do mar e a besta que veio da terra. Vamos tentar entender um pouco o significado. Essa aí é a besta que veio do mar. É um animal terrível, né, que tem essas 7 cabeças, leopardo, leão, um animal indecifrável, pés de urso, e cada um desses elementos, cada um desses animais apontam para um império, né, para um reinado que já aconteceu. E o que nós vamos ver aqui é que Apocalipse aponta para a instituição de um novo reinado. Um reinado é um sistema chamado Sistema Babilônico que vai dominar a terra, onde vai existir um líder que vai ser o anticristo. E esse sistema ele vai trazer características de todos os outros impérios que já aconteceram. Na verdade, o Império Romano ele teve essa característica. Ele trouxe influências dos persas, ele trouxe influências dos gregos e dos outros grandes, e da Babilônia também, e dos outros grandes impérios que o antecederam. O que vai acontecer nesse período da grande tribulação é que esse novo império que vai ser estabelecido, essa nova dominação, vai trazer características também de todos os outros impérios que antigamente aconteceram. Mas a gente vai ver isso na próxima aula, quinta-feira, estudando essa besta que veio do mar e a besta que veio da terra. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos?
Vamos orar e pedir para Deus nos dê graça para continuarmos estudando esse livro. Senhor, nós queremos te agradecer porque a tua palavra, ela pode nos revelar grandes coisas, mas, Senhor, nós queremos ir até onde o teu Espírito permite que nós possamos ir, Senhor. A tua palavra nos seja revelada, Senhor, aquilo que está escondido, segundo a tua perfeita vontade, para aquilo que é útil nos seja revelado. Sabemos que existe um limite, Senhor Deus, que até aí nós podemos ir. Assim como aqueles trovões, Senhor, que foram ouvidos ali por João, na visão que ele teve naquele momento, e que, Senhor, não lhe foi dada autoridade e autonomia para falar o que diziam esses trovões. Ó Deus, e nós queremos nos curvar diante da tua palavra e reconhecer que ela é maravilhosa, e o conhecimento que ela nos traz é infinito, e que nós verdadeiramente precisamos, Senhor, do verdadeiro alimento, do alimento santo, perfeito, da sã doutrina. Assim, Senhor, como esse livro que foi comido por João, Senhor, nós precisamos comer a tua palavra para que ela faça parte da nossa vida e possamos nos alimentar dela. Senhor, obrigado pelos teus filhos que têm mostrado interesse em conhecer mais, Senhor, desse livro, e eu te peço que eles possam ir além daquilo que está sendo exposto aqui, Senhor. Leva-nos em paz até os nossos lares. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esse dia. E dá-nos, Senhor, uma noite de sono restauradora na tua presença. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe todos. Obrigado pela presença. Quinta-feira estamos aqui de novo.